Senhor, quanto custa esse carro? Esse carro existe para pessoas que compram sem perguntar o preço. O senhor só está fazendo eu perder meu tempo. A concessionária era grande demais para quem não se encaixava no padrão. Vidros altos, chão brilhando como espelho, carros alinhados como obras de arte intocáveis, tudo ali parecia gritar uma única mensagem silenciosa. Nem todo mundo é bem-vindo. Os vendedores circulavam com ternos impecáveis, sorrisos treinados e olhares rápidos, avaliando cada pessoa que entrava. Não avaliavam interesse, avaliavam aparência, roupa, relógio, postura. Foi quando ele entrou. Um homem negro, mal vestido aos olhos deles. Camisa simples, calça gasta, tênis comuns. Nenhum símbolo de status visível. Nenhuma pressa, nenhuma insegurança. Ele caminhava com calma, observando os carros como quem observa algo familiar. Não como quem sonha, mas como quem escolhe. Alguns vendedores trocaram olhares. Esse aí entrou errado. Deve estar só passeando. Não perde tempo com esse tipo. Ele parou diante de um dos carros mais caros da loja. Um modelo que só aparecia em revistas e propagandas luxuosas. Passou a mão levemente pela lataria, analisou o interior, observou os detalhes com atenção técnica. Aquilo incomodou. Um dos vendedores, o mais confiante, o mais arrogante, resolveu agir. Aproximou-se devagar, braços cruzados, sorriso torto no rosto. Não era um sorriso de boas-vindas. Era um sorriso de julgamento. "Posso ajudar?" perguntou. Mas o tom deixava claro que a ajuda tinha limites. "Pode", respondeu o homem tranquilo. "Quero informações sobre esse modelo." O vendedor arqueou uma sobrancelha, claramente surpreso. "Esse carro não é exatamente popular", disse com ironia contida. "A maioria das pessoas que olha não compra." O homem manteve o olhar firme. "E quanto custa?" O vendedor soltou um riso curto, quase automático, como se aquilo fosse engraçado demais para ser levado a sério. "Olha, você é direto", disse, inclinando-se levemente para a frente. "Você não pode pagar nem a primeira parcela?" O silêncio caiu pesado dentro da loja. Outros clientes ouviram. Alguns fingiram não ouvir. Outros olharam curiosos. Uma mulher apertou a bolsa contra o corpo desconfortável. Um homem desviou o olhar, envergonhado pela cena. O homem negro não respondeu de imediato. Por um instante, pareceu que ele iria simplesmente virar as costas e sair. O vendedor manteve o sorriso, convencido de que tinha vencido aquele pequeno constrangimento. Mas então, o homem respirou fundo. Levantou o olhar devagar. Não havia raiva. Não havia humilhação. Havia controle. "Engraçado", disse ele com voz calma. "Você decidiu tudo sobre mim sem fazer uma única pergunta." O vendedor deu de ombros. "Experiência", respondeu. "A gente aprende a identificar quem pode comprar e quem não pode." "Aprende", repetiu o homem. "Ou se acostuma a julgar." O clima mudou. O vendedor sentiu um leve incômodo, mas tentou manter a postura superior. "Não leve para o lado pessoal", disse. "Estou apenas sendo realista." O homem deu um passo à frente. "Então seja realista até o fim", disse. "Chama o gerente." O vendedor riu. "Para quê? Para perder o tempo dele também?" O homem respondeu, agora com voz firme, o suficiente para que todos ouvissem. "Para testemunhar exatamente o que você acabou de fazer." O sorriso do vendedor vacilou por um segundo. Muito rápido. Mas aconteceu. Ele não sabia explicar por quê, mas algo naquele homem não combinava com a imagem que ele tinha criado. A postura, a calma, a forma de falar. Mas o erro já estava feito. O julgamento já tinha sido público. A humilhação já tinha sido lançada. E agora, diante de todos, aquela história estava apenas começando. Porque algumas pessoas confundem aparência com limites. Até o momento em que a verdade aparece. O pedido ecoou pela concessionária como um desafio. "Chama o gerente." Por um segundo, o vendedor ficou imóvel. O sorriso, que antes parecia confiante, agora estava rígido demais. Ele riu de novo. Mas dessa vez o riso saiu curto, forçado, como quem tenta manter o controle de uma situação que começa a escapar. "Olha, senhor", disse ajeitando o paletó, "não precisa criar esse clima. Eu só estou sendo sincero com você." O homem negro manteve a postura firme. "Não,
respondeu sem elevar a voz. Você está sendo preconceituoso. E existe uma diferença grande entre as duas coisas. Alguns clientes se aproximaram discretamente, fingindo interesse nos carros ao lado, mas atentos à conversa. Um casal trocou olhares desconfortáveis. Um senhor mais velho franziu a testa, claramente incomodado com o tom do vendedor. Preconceito? O vendedor soltou uma risada nervosa. Aqui a gente trabalha com números, não com sentimentos. Então vamos falar de números, disse o homem. Quanto é a primeira parcela? O vendedor respirou fundo, como se estivesse lidando com uma criança insistente. A primeira parcela desse modelo é maior do que o valor de muitos carros populares. Respondeu. Não faz sentido continuar essa conversa. Para você, talvez, retrucou o homem. O vendedor cruzou os braços, agora visivelmente irritado por estar sendo questionado. Escuta, eu tenho outros clientes para atender, disse apontando discretamente para um homem bem vestido do outro lado da loja. Há clientes que realmente podem comprar? A frase foi como um tapa. O silêncio tomou conta do ambiente. Até os outros vendedores pararam de fingir desinteresse. Todos observavam. O homem negro olhou ao redor, não com raiva, com atenção, como se estivesse registrando cada rosto, cada reação, cada silêncio cúmplice. Interessante, disse ele. Você nem perguntou meu nome. O vendedor deu de ombros. Não vejo necessidade, nem o que eu faço, nem se eu tenho interesse real, nem como eu pretendo pagar. O vendedor respondeu seco. Não muda nada. Essa foi a frase que passou do limite. O homem deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Não foi um gesto agressivo. Foi firme, calculado. Muda tudo, disse. Porque agora não é mais sobre comprar um carro. O vendedor engoliu seco. É sobre respeito, completou o homem. O gerente da loja, percebendo o clima pesado, começou a se aproximar de longe. Caminhava devagar, tentando entender o que estava acontecendo sem chamar atenção. O vendedor percebeu. Não precisa envolver o gerente, disse rápido. Você está exagerando. O homem virou o rosto levemente, olhando na direção do gerente que se aproximava. Não estou exagerando, respondeu. Estou dando a você a chance de ouvir, antes que todo mundo veja. O gerente chegou perto o suficiente para ouvir o final da conversa. Está tudo bem por aqui? Perguntou com tom profissional. O vendedor abriu a boca para responder, mas o homem falou primeiro. Depende, disse olhando diretamente para o gerente. O senhor acha normal um cliente ser julgado antes mesmo de dizer quem é? O gerente franziu o senho. Como assim? O vendedor tentou intervir. Chefe, ele só entrou para olhar. O homem ergueu a mão, interrompendo. Eu ainda não terminei, disse com calma absoluta. E quando eu terminar, o senhor vai entender por que essa conversa importa. O gerente olhou para o vendedor, depois para o homem. Algo naquela postura chamou sua atenção. Segurança demais para quem não podia pagar a primeira parcela. O salão estava em silêncio total agora, e todos sentiam. A verdade estava prestes a aparecer. O gerente observou o homem com mais atenção agora. Havia algo diferente ali. Não era a roupa simples, nem o jeito discreto. Era a calma. Pessoas acuadas não ficam calmas daquele jeito. Senhor, por favor, disse o gerente. Vamos conversar ali na minha sala. O vendedor arregalou os olhos. Chefe, não precisa... Eu disse, vamos conversar. Cortou o gerente, sem tirar os olhos do homem. Antes de se mover, o homem negro olhou para o vendedor mais uma vez. Você ainda tem certeza de que eu não posso pagar nem a primeira parcela? O vendedor riu, mas o riso saiu fraco. Olha, pelos fatos, o homem assentiu lentamente. Ótimo, respondeu. Então continue acreditando nisso. Eles caminharam poucos passos até uma mesa mais reservada. Os clientes fingiam desinteresse, mas ninguém tirava os olhos. O gerente se sentou. Me diga o que aconteceu desde o início, pediu. O homem começou a falar. Não aumentou o tom, não acusou, apenas relatou. Cada frase do vendedor, cada olhar de desprezo, cada tentativa de encerrar a conversa sem ouvir. O rosto do gerente foi mudando. Entendo, murmurou. O vendedor, de pé, já não parecia tão confiante. Mexia no crachá.
Evitava contato visual. O homem então colocou a mão no bolso interno da jaqueta. O ambiente prendeu a respiração. Antes de qualquer coisa, disse ele. Eu quero só confirmar uma última vez. Olhou diretamente para o vendedor. Você realmente acha que eu não posso pagar? O vendedor engoliu seco. Eu acho improvável. O homem assentiu. Perfeito. Ele ainda não mostrou nada. Apenas deixou a mão ali, parada, como quem segura o tempo. Porque quando eu tirar isso do bolso... Não, continuou. Não vai ser só um pagamento que você vai ver. O gerente sentiu o peso da frase. Vai ser o erro. O silêncio ficou insuportável. E naquele instante o vendedor percebeu. Já era tarde demais para voltar atrás. O tempo parecia ter parado dentro da concessionária. O homem manteve a mão dentro do bolso por alguns segundos a mais do que o necessário. Não por suspense calculado, mas porque aquele momento carregava algo maior do que um simples pagamento. Era o peso de anos sendo subestimado, de portas fechadas, de olhares atravessados, de frases ditas com um sorriso falso. O gerente pigarreou. Senhor, disse com cuidado, o que o senhor gostaria de fazer agora? O homem retirou a mão do bolso lentamente e colocou o cartão sobre a mesa. Não jogou, não bateu, não fez cena, apenas colocou. O cartão era preto, sem logotipo chamativo. Apenas o nome gravado embaixo. Relevo e um símbolo discreto que qualquer profissional do setor reconheceria imediatamente. O gerente arregalou os olhos. O vendedor demorou alguns segundos para entender. Quando entendeu, empalideceu. E isso, a voz falhou. Esse cartão... O gerente pegou o cartão com as duas mãos, como se estivesse lidando com algo frágil ou valioso demais. O senhor sabe que esse cartão... Começou, mas parou. Olhou para o homem. O senhor tem crédito ilimitado. O silêncio foi quebrado por murmúrios. Ilimitado. Você ouviu isso? Esse cartão não é comum. O vendedor deu um passo para trás. Deve haver algum engano, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. O homem cruzou as mãos sobre a mesa. Engano foi achar que roupa define caráter. Engano foi achar que aparência define capacidade. Engano foi decidir quem merece respeito antes de ouvir uma palavra. O gerente respirou fundo. Senhor, me perdoe pelo ocorrido, disse sério. Isso não representa os valores da nossa empresa. O homem inclinou a cabeça levemente. Valores não se dizem, respondeu. E se praticam? O gerente virou-se lentamente para o vendedor. Você julgou um cliente sem perguntar o nome, sem entender a história, sem oferecer atendimento? O vendedor tentou se defender. Eu só analisei o perfil. Você analisou o preconceito. Cortou o gerente. E isso tem consequência? O salão inteiro observava. O homem então fez algo inesperado. Eu ainda quero o carro, disse calmamente. O vendedor ergueu a cabeça confuso. Mas não com você. O gerente assentiu. Eu mesmo cuidarei disso. Enquanto o contrato era preparado, o homem se levantou e caminhou pela loja. Passou pelos carros como quem não precisava provar nada a ninguém. Antes de sair, parou ao lado do vendedor. Você riu quando disse que eu não podia pagar a primeira parcela. Hoje eu pagaria o valor total sem parcelar. Mas o que realmente custa caro... Aproximou-se um pouco mais. É aprender tarde demais que respeito não depende de saldo bancário. O vendedor abaixou a cabeça. O homem saiu da concessionária sob olhares silenciosos. Alguns admirados, outros envergonhados. O gerente ficou parado por alguns segundos. Anota isso, disse a outro funcionário. Hoje não vendemos só um carro. Aprendemos uma lição. E lá fora, enquanto o motor do carro novo ligava suavemente, o homem sorriu de leve. Não por vingança, mas por justiça. Se essa história te fez refletir, já sabe, se inscreve no canal. Prometo que aqui o preconceito não passa nem pela porta. E as histórias sempre chegam com impacto. Até a próxima história.